Uma das frases mais conhecidas de Hegel é de que o racional é real e o real é racional. Tem muitas implicações, pode ser usado em muitos contextos, mas eu queria pontuar que a tradução talvez mais exata fosse: o real é efetivo e o efetivo é real. Esse é um termo, o efetivo é um termo mais bem colocado, ele é mais determinado. Talvez a palavra real fosse algo mais abstrato. Mas é justamente nesse intercâmbio do que é mais abstrato com o que é mais concreto que vai se dar essa sessão de hoje, que é a sessão da efetividade, ou, se preferir, a sessão da realidade. Inicialmente, o efetivo ele é a união da essência com o ser, dos dois momentos tratados até agora, a doutrina do ser e da doutrina da essência até esse momento. Seria a essência com uma figura determinada e o aparecimento tendo uma subsistência. A efetividade ela se divide em três momentos: o absoluto, a própria efetividade e a relação absoluta. Vou começar com o absoluto. Seria a unidade negativa indeterminada. Ela é aquela unidade do ser e da essência que por enquanto é meramente um afastar de ser um ou de ser outro. Ela não é nem a essência nem o ser, é apenas o negativo disso. Portanto, não dá para determinar ela. Só o que podemos fazer é expô-la. Expor o absoluto. Observar os seus momentos. Nessa exposição, aquela relação essencial que nós tínhamos visto antes, ela retorna à unidade. Ela não tem mais aqueles momentos separados da coisa em si de um lado e do fenômeno do outro. Ela se torna uma coisa só. O atributo desse absoluto é que há uma identidade. Esse absoluto ele é em si, mas ele é reflexão do outro, da outra coisa, ou do outro ser, da outra pessoa. E assim, o modo do absoluto, essa própria movimento de estar numa quietude separada e de se demonstrar através da exposição. Podemos dizer que o absoluto é essas três coisas ao mesmo tempo e não é nenhuma delas ao mesmo tempo. Tanto o absoluto em si, que é negatividade, o absoluto como exposição, que também é negatividade, que é o absoluto se negando, e por fim o absoluto na mente do sujeito ou na reflexão da coisa, que também é um negativo. Uma observação que Hegel faz é que o absoluto aqui tratado é a substância de Spinoza. Mais cedo na seção da quantidade, perdão, na seção da medida da doutrina do ser, foi afirmado que a medida, o modo seriam afecções na substância de Spinoza. E aqui essa seria o absoluto, seria o momento da substância mesma de Spinoza.
E a essa substância é contraposta à mônada de Leibniz. A gente pode dizer que são como que filósofos opostos e complementares. Enquanto Spinoza via uma essência única, absoluta, Leibniz via em cada objeto uma unidade infinita em si mesma que reflete o todo universal. São infinitas partículas que refletem todas elas umas às outras e cada uma sabe exatamente como se demonstrar e como agir. Por exemplo, a mônada da árvore, ela sabe se comportar como árvore. Ela tem o universo inteiro dentro de si, mas ela se expressa como árvore porque isso está inscrito nela. E aí de onde vem essa inscrição? É o próprio Deus, que foi ele que criou essas mônadas. E aqui vem uma crítica de Hegel dizendo que se a mônada são uma infinidade de indivíduos, mas elas foram criadas por Deus, essa unidade principal e criadora, ela é abstrata. E, portanto, ela não leva a sério a individualidade de cada mônada. Então, por isso seria necessário desenvolver essa subjetividade, que é o que Hegel tentará fazer na próxima sessão. Apesar de ambos estarem certos, tanto Spinoza quanto Leibniz, a gente pode falar que a verdade mais certa, mais aproximada, é de que a substância spinozana ela se revela em cada mônada, mas ela não precisa criar todas, ela não precisa se demonstrar em todas ao mesmo tempo, porque isso seria uma mera abstração. Mas a substância ela se revela numa pedra, se revela numa árvore, num animal, no ser humano, de formas diferentes, de modo que ela se revele completamente. Mas não sempre como pedra, ou sempre como árvore, ou sempre como animal, ou todos eles ao mesmo tempo, juntos. Mas essa diversidade ela faz parte da demonstração do absoluto. E aqui vai uma observação que eu mesmo gostaria de fazer sobre essa palavra, esse termo absoluto, que ele é fundamental em Hegel, muito importante, e é talvez o principal termo que é lembrado quando se cita esse filósofo. O absoluto, a gente pode dizer que é uma tradução livre do latim absolutus, que é o particípio passado do verbo absoluere, que é a absolvição. É formado pela preposição ab e pelo verbo soluo, que é o verbo solver. O significado de solver a gente já sabe que é soltar, desprender. Portanto, dissolver é separar. Eu pego um punhado de sal, jogo na água e esse punhado ele dissolve, ele se separa. Ab é uma preposição que significa tirar, mas um tirar mais forte, uma separação, mudando de lugar, mudando de ambiente, mudando de situação. Se a gente for fazer um exercício besta de imaginação, as partículas do sal, como estão dissolvidas, elas podem, de vez em quando, uma bater na outra, elas podem se acumular por algum outro processo químico, mas a absolução ela seria a separação total. Por isso que na absolvição de um crime, o indivíduo ele é completamente separado da pena, separado da culpa. E isso tem um significado muito profundo no catolicismo e no cristianismo em geral,
porque o pecado, quando ele é perdoado e o penitente ele é absolvido, ele realmente, o pecado já não existe mais na vida dele. E ele pode então se tornar apto a receber e a contemplar e a atingir as coisas santas. Então, numa tradução mais direta, como o absolutus é o particípio passado de absolvere, o absoluto no português poderia ser também o absolvido. Seria uma palavra mais simples, mas que teria essa conotação talvez muito individualista, talvez penal. Então, portanto, ficaremos mesmo com o termo absoluto. Esse termo foi usado na filosofia primeiramente por Nicolau de Cusa, o autor da Douta Ignorância. Posteriormente, foi um termo usado pelo próprio Spinoza e depois pelos idealistas alemães em geral, a começar por Kant, por Fichte, Schelling entre os principais e, obviamente, Hegel. Que eu queria também pontuar alguns usos que Hegel faz desse termo. Os principais, talvez mais conhecidos, são o saber absoluto da fenomenologia do espírito, a ideia absoluta da ciência da lógica, que ainda não chegamos, e o espírito absoluto da enciclopédia, que também ainda não chegamos. Nesses três principais usos, o absoluto ele é sempre a unidade do subjetivo e do objetivo, do individual e do coletivo. Por exemplo, o espírito absoluto ele é a união do espírito subjetivo, que é, em resumo, a psicologia, e do espírito objetivo, que, em resumo, é a sociedade. A ideia absoluta ela é a união da ideia de vida e da ideia de conhecer. Ou também, ela é o conceito absoluto, como a unidade do conceito subjetivo do silogismo e do conceito objetivo do quimismo e da teleologia, que nós vamos ver também mais adiante. Talvez essa ideia absoluta fosse a mais diferente, mas ainda assim vai ter a mesma ideia. Por fim, o saber absoluto ele é a união. Isso não está no texto, mas a gente pode inferir do saber subjetivo, que são os momentos da consciência, autoconsciência e razão, e do saber objetivo, que seriam os saberes do espírito e da religião. Outros usos menores, que se dão especificamente na ciência da lógica, são a diferença absoluta, fundamento absoluto, incondicionado absoluto, necessidade absoluta, que vamos tratar agora, e relação absoluta, que também vamos tratar agora. Que eles são agora um pouco mais genéricos, e aqui o sentido de absoluto ele se contrapõe a relativo, a essencial, a formal ou a determinado. O segundo momento da efetividade seria a própria efetividade em si, que é a manifestação do absoluto como forma. Como aquele movimento de se expressar. E aqui, como sendo a seção da própria realidade, há uma análise daquilo que é
real ou efetivo, daquilo que é possível e da necessidade. Primeiramente, a realidade, a efetividade, ela se determina pela contingência, que aquilo que é efetivo e possível são confusos. Não há algo que determine que algo seja possível ou que seja efetivo, de que algo exista. Não há nenhuma determinidade interior nelas. Portanto, a necessidade de uma coisa existir é meramente formal, é aparente. É uma necessidade que está apenas posta como possível. E essa é a necessidade relativa, que por determinar, pela ter esse jogo, a efetividade, ela só ser alguma coisa por ser possível, e a possibilidade só ser possível por em algum momento se tornar real, essa necessidade ela é também em si real. E assim, o último momento seria a necessidade absoluta, que é a culminação. Ela é tanto a essência pura como o ser puro. A necessidade, ela não é só, não está só no mundo das possibilidades ou no mundo essencial, mas ela tem em si descrita quando, como, onde ela vai aparecer, como ela vai se manifestar, e assim como o seu desaparecimento. O último momento da efetividade, como seção, é a relação absoluta. As manifestações, elas são totalidades porque são aparência, e elas são aparência porque são totalidades. Elas são idênticas para si. Enquanto necessidade absoluta, a gente vai individualizando as coisas que são necessárias, as coisas que são possíveis, e essa unidade, talvez essa mônada de cada coisa, para representar a sua aparência, a sua destruição, o seu lugar no todo, ela é um indivíduo. E a primeira manifestação desse indivíduo é na relação da substancialidade, que aqui é posta a substância em termos bem aristotélicos, como o ser e essência sendo reais, eles sendo postos lado a lado agora claramente. Uma substância é aquela que tem uma essência e que tem um ser. Aqui eu poderia entrar aqui nesse termo, como ele era visto por Aristóteles, como sendo a substância sendo a espécie ou como a substância sendo o indivíduo. Mas para não se perder muito, vamos nos ater à definição do indivíduo. O ser humano ele tem uma essência que é pensada como uma coisa em si, e ela tem um ser como algo aí, como um indivíduo. Esse indivíduo ele está assentado na substância dele. O ser seria a mera aparência, a mera imediatidade. Mas a substância é aquilo que se mantém apesar das mudanças, apesar dos acidentes. Os acidentes, no sentido aristotélico, são as coisas que podem acontecer a um sujeito ou as coisas que um sujeito pode apresentar, mas que não interferem na sua própria individualidade.
No conceito de espécie isso seria mais confuso porque, por exemplo, é impossível um ser humano ter 70 pernas, um ser humano não ter cabeça, um ser humano ele poder voar. Então esse seria um acidente que não poderia ser posto na espécie. Mas como é indivíduo a gente pode imaginar. Essas substâncias, elas interagem entre si e criam redes de causalidades. A causa, no momento mais abstrato, ela é só o agir de uma substância. Mas esse agir, ele possui um efeito. E num primeiro momento a gente pode se ater a essas palavras e considerar causa e efeito como coisas equivalentes. Porém, ontologicamente, obviamente, a causa ela é superior, porque ela é a ativa. A substância enquanto ela se determina. E o efeito é a substância enquanto ela pode ser afeccionada pela ação. Pode também é feita essa consideração no texto de que a própria causa ela é um conceito às vezes confuso, porque há um elo há um elo que liga a causa e o efeito principais que pode ter muitas interações, muitos indivíduos. Por exemplo, a causa do nascimento das plantas é a chuva. Mas a chuva, ela é... A gente pode um exemplo simples. A chuva, ela lança água, a água cai no solo, o solo absorve a água, as raízes pegam a água do solo e enviam para a planta. Um exemplo bem simples. Cada uma dessas coisas pode ser dita como uma causa e um efeito. Porém, esse meio natural de ver uma causa e um efeito, ele é muito abstrato, não abstrato, muito superficial, que poderia delimitar qualquer coisa, como sendo o início ou o fim. Por exemplo, a própria evaporação poderia ser a causa agora. A evaporação da água poderia ser a causa do crescimento da planta. Então assim a gente percebe que teria que sair dessa visualização da causa e efeito como sendo como sendo um conceito comum da natureza. Mas ele é muito mais elevado. Ele tem, inclusive, só pode ser aplicado de forma mais efetiva a próprios seres racionais e a Deus, obviamente. Não só pensando na causa e no efeito, deixando de lado um pouco a causa, o próprio efeito que alguma coisa provoca tem um contra-efeito. A força normal com a força da gravidade. O atrito que causa calor. Todo efeito, ele também, por ele agir sobre uma substância, a substância ela apresenta também um efeito reverso. Simplesmente, talvez, pela mera possibilidade de poder ter esse contra-efeito. Ele já é pensado. Ou um efeito que ele é não exatamente uma resposta àquilo que foi feito, mas uma outra coisa. Por exemplo, o efeito da insolação, em vez de aumentar a fotossíntese, diminui a fotossíntese porque a planta morre. Então esses efeitos e contra-efeitos também são partes fundamentais da substância. E por fim, o
o último momento da relação absoluta, da efetividade, da doutrina da essência e, por conseguinte, da própria lógica objetiva ou da metafísica hegeliana é a interação. E essas substâncias, elas têm essa vitalidade própria por serem singulares, por serem indivíduos. Mas por interagirem, por terem saído do absoluto, elas também são um universal, um geral. O momento de intermediação entre elas, entre esse ser singular que está aqui e essa essência, esse universal, perdão, que está no além, é o momento do particular ou da espécie, que singulariza o universal, que individualiza o geral, que é, portanto, o surgimento do conceito. Você conceitua algo quando você, de um indivíduo, atribui seu gênero e também a sua espécie. E aqui, essa vitalidade própria da coisa que é posta lado a lado com qualquer coisa, qualquer outra substância do universo, ela é o nascimento da subjetividade e da liberdade, sendo estudada na próxima parte da ciência da lógica, que é a lógica subjetiva, que é a doutrina do conceito.